A gente muitas vezes analisa em função do resultado, né? Esse jogo, o jogo ele transcorreu o primeiro tempo mais ou menos de trocação, né? O Flamengo, em função de estar jogando sem os dois volantes, era um Flamengo teoricamente mais ofensivo, mas que dava espaço para o América, que no primeiro tempo não queria atacar muito. Até tinha um espaço, mas não atacava. E o Flamengo criou muitas oportunidades. O jogo começou, o Flamengo com uma certa facilidade de chegar na cara do gol, mas aí esbarra naquilo que o Pascoal estava falando. O time não faz o gol, não faz o gol. Num jogo que teoricamente estava fácil o jogo. O Flamengo tinha espaço, o Flamengo conseguia chegar, o Flamengo teve oportunidade de gol, mas não fez. E o Sampaoli, na entrevista coletiva dele, ele cita uma coisa fundamental. E os jogadores estavam achando que ia fazer o gol a qualquer momento pela facilidade que estava o jogo. O Flamengo não conseguiu marcar no primeiro tempo, veio o segundo tempo, o Flamengo se joga. Toda entrevista do Sampaoli, eu fico um pouco impressionada em algumas respostas. Ele chega a falar que o time foi neutralizado, e aí ele fala mentalmente. O que vocês conseguem interpretar em relação a isso? Você está jogando contra o lanterna da competição em casa, depois de uma semana de treinamento. Gosto da pergunta do repórter quando ele fala como é esse treinamento, como são esses treinamentos, que quando vocês voltam a gente nem sempre consegue ver resultado em campo, né? E aí ele fala, o time foi neutralizado mentalmente, a gente foi meio que... E ele completou, neutralizado mentalmente, fisicamente e futebolisticamente. Quer dizer, o time não jogou. Salve, salve, galera! Mais um vídeo aqui no canal Terra Rubro Negra. André na voz, comentando e trazendo as notícias do nosso Mengão. Antes de tudo, peço que deixe o seu like e que se inscreva no canal. Galera, nós vamos agora para o react desse pós-jogo de Flamengo 1, América Mineiro 1 pelo Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que o Sport Center analisou sobre a partida. O Djalminha, o Pascoal falaram sobre o jogo. Lembrando que o Flamengo pode ficar a 14 pontos do líder Botafogo nessa rodada. Link na descrição para o canal da ESPN Brasil no YouTube como créditos. Vamos acompanhar o vídeo, pessoal. Faz o gol, não conseguiu. Primeiro minuto sozinhos. Vai e manda pra fora. Olha, não manteve o 100% contra a equipes do Z4 do Campeonato Brasileiro, contra o Goiás, vitória 2-0, contra o Curitiba, vitória 3-0, contra o Vasco, vitória 4-1 e contra o América Mineiro teve esse empate 1-1. O América, o lanterna da competição, pelo menos até então, né? Vamos ver no finalzinho da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ô, Djalma, o que é que faltou a esse Flamengo? Além do mérito do América, né? A gente não pode tirar o mérito do América Mineiro, mas foi um Flamengo que ficou faltando, sim, ficou deixando o torcedor com aquele, mas cadê o time? Cadê o time da última rodada? Cadê a equipe que a gente estava vendo nos últimos jogos? Marcela, assim, o futebol, a gente muitas vezes analisa em função do resultado, né? Esse jogo, o jogo ele transcorreu o primeiro tempo mais ou menos de trocação, né? O Flamengo, em função de estar jogando sem os dois volantes, era um Flamengo teoricamente mais ofensivo, mas que dava espaço para o América, que no primeiro tempo não queria atacar muito. Até tinha um espaço, mas não atacava. E o Flamengo criou muitas oportunidades. O jogo começou, o Flamengo com uma certa facilidade de chegar na cara do gol, mas aí esbarra naquilo que o Pascoal estava falando. O time não faz o gol, não faz o gol. Num jogo que teoricamente estava fácil o jogo. O Flamengo tinha espaço, o Flamengo conseguia chegar, o Flamengo teve oportunidade de gol, mas não fez. E o Sampaoli, na entrevista coletiva dele, ele cita uma coisa fundamental. E os jogadores estavam achando que ia fazer o gol a qualquer momento pela facilidade que estava o jogo. O Flamengo não conseguiu marcar no primeiro tempo, veio o segundo tempo, o Flamengo se joga para cima, querendo buscar o gol já de qualquer maneira, não de uma maneira trabalhada, e aí começa a cair de rendimento. Aí quando começa a cair de rendimento na parte física, a partir dos 15 minutos, 20 do segundo tempo, o jogo ficou muito perigoso para o Flamengo, porque o Flamengo começou a dar muito espaço, o América conseguindo contra-atacar toda hora, às vezes com superioridade numérica, e acabou que conseguiu fazer o gol. E aí o Flamengo só conseguiu empate mesmo no sufoco. Mas foi um jogo que, se o Flamengo tivesse competência
nas finalizações, seria um jogo muito tranquilo, porque são oportunidades muito claras e uma atrás da outra para você desperdiçar. Não é aquele lance em que o goleiro fez uma grande defesa. Não, você está sozinho diante do goleiro e eu acho que, assim, quando você tem 3, 4 oportunidades dessa maneira, no mínimo você tem que fazer uma. Então, assim, o primeiro tempo não foi um primeiro tempo ruim do Flamengo, mas no segundo tempo, sim, caiu de rendimento e acabou em função da incompetência, né, dos seus atacantes, de finalizar melhor. Acabou sendo um resultado justo, né? Porque para você ser superior, você tem que colocar a bola para dentro. E o Flamengo não conseguiu. E o América, ele consegue uma virada espetacular diante do Colo-Colo, né, em Sul-Americana. Então ele chega para o jogo já muito motivado, podendo concentrar na partida para buscar pontos para sair, né, da lanterna do Campeonato Brasileiro. Então acho que eu não vou dizer que o Sampaoli subestimou a equipe do América, porque achei que ele realmente foi apenas com o Alan para dar essa proteção, porque o Gerson, principalmente com ele, joga muito mais para frente, já não é mais aquele volante que segura, né? Ele vai junto com os meias, por exemplo. E aí o América também se aproveitou disso. E eu acho que passa muito também pelo Wesley ali. O Pedrinho até muda de lado para trabalhar por ali e sofreu muito ali. O Wesley avançando demais, apoiando, porque ele apoia muito bem, né? Tanto que hoje o Ayrton fica muito mais, o Wesley apoia muito bem. E a gente viu ali os lances, que o América consegue encaixar um contra-ataque. É uma defesa muito desorganizada, que precisa correr para trás e está muito disposta. Você também sente isso, Pascoal, que o Flamengo, quando se vê naquela obrigação do resultado, acaba se desorganizando, indo para frente da maneira que dá e aí desorganiza a equipe atrás? Esse negócio de tentar resolver cada um à sua maneira que não funciona para mim, sabe? Sim. Porque você tem uma preparação. O treinador monta o time. O treinador dá as funções para cada jogador dentro da partida. E daqui a pouco cada um tenta resolver a sua maneira, aí isso para mim não cai bem. Aí você pode dizer assim, o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul? Eu vou responder com uma letra só. Se tem o melhor elenco da América do Sul. Uma letra Só uma letra. Diz muito. Não. Então, mas... Ainda mais se vem ainda o Claudinho. Poxa, se vem o Wendel, imagina. Claudinho, aí sobra, né, gente? Sobra talento, sobra qualidade. É muita gente com muita qualidade. Tem treinador que chora, olha pro banco e chora. Tem treinador que olha pro banco e ele acha graça. Por quê? Porque tem tantas opções para ele mexer no time que ele acaba encontrando a melhor para cada jogo. Hoje, ele falou que o time não teve bem psicologicamente, fisicamente e taticamente. Puxa vida, então o time não virou. Hoje o Flamengo não virou. Como não virou? Quando teve a parada da FIFA. Né? Foi jogar contra o Bragantino, tomou de 4. Hoje empatou com lanterna no Campeonato Brasileiro. Mas eu quero fazer aqui uma menção honrosa e o meu aplauso para o América. O América conseguiu trabalhar de uma maneira que ele, quando tinha bola, causava perigo para o time do Flamengo. Toda entrevista do Sampaoli, eu fico um pouco impressionada em algumas respostas. Ele chega a falar que o time foi neutralizado e aí ele fala mentalmente. O que vocês conseguem interpretar em relação a isso? Você está jogando contra o lanterna da competição em casa, depois de uma semana de treinamento. Gosto da pergunta do repórter quando ele fala como é esse treinamento, como são esses treinamentos, que quando vocês voltam a gente nem sempre consegue ver resultado em campo, né? E aí ele fala, o time foi neutralizado mentalmente, a gente foi meio que... E ele completou, neutralizado mentalmente, fisicamente e futebolisticamente. Quer dizer, o time não jogou. Você foi neutralizado nos 3 aspectos, né? Tática, física e mentalmente. E aí você... Porque é o seguinte, o América pode até igualar na vontade, como a gente fala na gíria do futebol. Sim. Você pode equiparar à vontade. Quando você equipara à vontade, o que é que sobressai? A qualidade. Claro. Se você tem a mesma vontade, o jogador do América, a mesma vontade do jogador do Flamengo, a técnica do jogador do Flamengo é melhor do que a técnica do jogador do América. Isso deveria sobressair, mas não conseguiram. Aí por quê? Aí entra a tática do treinador do América, né? Porque aí você vê o time bem colocado em campo, impedindo as chegadas ofensivas, inviabilizando os 2 meias. Foi mais organizado diante da sua estratégia do que do Flamengo. Inviabilizou os meias do Flamengo. Aí o Everton Ribeiro não joga. Aí o Arrascaeta não consegue jogar. O Arrascaeta teve uma jogada brilhante, tomou uma falta na entrada da área ali, uma falta perigosíssima, mas a gente não viu. Os 2 lances mais perigosos, falhas de saída de bola do time do América. E o gol depois, né, da bola cruzada na área, um golaço de cabeça para empatar o jogo contra o América. Tá aí, galera, esse foi o vídeo. Eu concordo com o Djalminha ali plenamente. O Flamengo no primeiro tempo jogou bem, só não fez o gol, teve chances claríssimas de marcar, e é aquilo que acontece
né, sempre nesses jogos assim, entre o primeiro e ali os últimos colocados. Vai passando o tempo, você não vai conseguindo fazer o gol, você vai querendo decidir a partida de qualquer forma, você vai de qualquer forma para o ataque. O Flamengo se desconcentrou muito no segundo tempo. Teve um lance ali antes do gol do América Mineiro, que a bola passa pelo Vitor Hugo. E ele fica olhando, reclamando com o juiz de uma falta lá atrás. O América Mineiro pega a bola, faz um outro ataque de perigo. E num desses contra-ataques, onde o Flamengo estava muito exposto, principalmente pelo lado direito da defesa, o Wesley vem encaixando partidas muito fracas. O garoto vai oscilar. O Flamengo deveria ir no mercado contratar um lateral direito. Tá apostando todas as suas fichas num garoto que não tem nem um ano de profissional. É complicado. Eu sei que tem uma prioridade aí para o meio-campo e para o ataque, mas o Flamengo deveria ir no mercado contratar um lateral direito. O Sampaoli não confia no Varela para estar jogando como titular. Então o Flamengo tem que buscar no mercado esse lateral. E foi num desses contra-ataques, com a lateral ali toda exposta, que o América Mineiro saiu na frente do placar, fazendo ali 1-0. E o Flamengo empatou lá no finalzinho, numa falta que o Arrascaeta bate na área, e o Vitor Hugo consegue uma bela cabeçada e faz 1-1. Do jogo, o Flamengo fez um primeiro tempo bom, um segundo tempo foi bem abaixo. O Sampaoli tentou mexer ali no time, colocou o Vitor Hugo no lugar do Everton Ribeiro para tentar voltar àquela formação dos jogos anteriores, que era ali com 2 volantes mesmo, e o Gerson jogando mais à frente. Não funcionou. O time continuou exposto, porque o time estava querendo buscar de qualquer maneira o gol da abertura do placar. Acabou tomando um gol no contra-ataque, onde eu vejo o Wesley muito disperso na defesa. Não é dessa partida, é de outras partidas. Contra o Fluminense ele foi muito mal na defesa. Contra o Palmeiras ele foi um dos piores do Flamengo em campo, não acertou nada. Contra o Atlético Paranaense foi totalmente explorado. Qualquer time que joga contra o Flamengo explora o lado direito do Flamengo, porque o Wesley é muito limitado na marcação. Então o Flamengo tem que abrir o olho, como eu falei lá atrás, para ver se vai apostar num garoto que não tem um ano de profissional para jogar Libertadores, para jogar o restante do Campeonato Brasileiro, para jogar as partidas decisivas da Copa do Brasil. A janela está aberta, o Flamengo tem que ir no mercado buscar um lateral direito, na minha opinião. Deixa o like, pessoal, e se inscreva no canal. Saudações rubro-negras!